Como vocês estão acompanhando aí nos noticiários, estamos vivenciando uma crise fiscal, né? E isso levou o dólar a casa dos R$ 6, aí chegou a 6,30, batendo recorde atrás de recorde e tal, e o governo está tentando lidar com isso, está tentando apagar esse incêndio e lançou um pacote fiscal, um pacote corte de gastos. Só que esse pacote corte de gastos pesa principalmente para os pobres, né? Porque tem corte de abono salarial, corte no BPC, tem redução do ritmo de crescimento do salário mínimo para os próximos anos e tal. Ou seja, o pacote, no meio do pacote de medidas ali tem vários cortes que vai pesar para os pobres, e eu não estou vendo a esquerda dar um pio a respeito disso. Se fosse a direita propondo a mesma coisa, tava a galera arrancando a cueca pela cabeça, arrancando a calcinha pela cabeça, e que é um absurdo, uma agressão à classe trabalhadora e por aí vai. Como é o PT? Não, veja bem. Aí você tem que analisar o contexto. O contexto é complicado, né? E é um corte, mas é um corte bacana, um corte bonito, assim, um corte que tem uma bandeira vermelha no fundo, né? Porque você não é liberal, você não entende. Pelo contrário, nesse exato momento, o discurso da esquerda é de que há uma conspiração do mercado financeiro contra o PT. Entendeu? Deixa eu explicar para vocês. Em meados de 2008, quando o dólar bateu a 1,65, né? O dólar estava bem barato naquela época ali. O Brasil também alcançou grau de investimento nas agências de classificação de risco. É porque nessa época o mercado financeiro era de esquerda, entendeu? Agora o mercado financeiro virou a casaca e agora é de direita. Mas até pouco tempo atrás o mercado financeiro, né? A galera, o grande capital era de esquerda, pô. Sabia disso não? Vale qualquer coisa para defender o seu político de estimação. E aí a gente vai para o outro lado e é a mesma coisa. O pessoal aí, bolsonarista aí, tá animado, né? Tá super feliz com a crise. Faz o L, faz o L. Você vê que a maioria deles não é com sentimento de revolta, é com sentimento de satisfação mesmo. Você vê que a galera tá quase chorando de emoção com a situação do Brasil, que estão muito felizes com a crise. Porque aí eles podem falar mal do PT. Só que aí o PT, né, votou lá para votar o pacote fiscal, o pacote de corte de gastos, e o PL votou contra o pacote de corte de gastos. O PL votou contra cortar gastos nesse momento. Por quê? Nós sabemos qual é a explicação, é para sabotar o governo, né? Porque o PL é a oposição, então eles precisam sabotar quem está na situação, porque aí eles têm um ganho político com isso. O país é o país que se exploda, a gente quer estar no poder mesmo. E a direita não dá um pio em relação a isso, né? Não, está fingindo que não aconteceu. O PL, meus queridos, votou contra cortar gastos nesse período de crise fiscal que está fazendo o dólar explodir. Ou seja, o PL votou para que o dólar continue alto. Esse é o fato. A galera não dá um pio. Então, gente, o debate político aqui no Brasil é tipo uma arquibancada. É tipo Fla-Flu. Lulista de um lado, bolsonarista do outro, todo mundo com a mamãe sacode, torcendo para seu político de estimação. Vai Lula, vai Bolsonaro e tal. Ninguém tá nem aí para proposta, para projeto, para fazer qualquer tipo de análise minimamente racional. Não, é só torcer para seu político de estimação. E o PT é diferente em relação a isso? Não, é a mesma coisa. O PT era a favor da reforma da Previdência quando estava no poder, e quando saiu do poder ficou contra a reforma da Previdência. Por quê? Porque se você passa a ser oposição, você tem que jogar pedra em quem está na situação. Não tem negócio de concordar, analisar. Não, analisar nada. Você tem que jogar pedra em quem está na situação, porque você não está pensando no país, você está pensando em estar no poder. Esse é o seu único interesse. Aí a pessoa pode dizer assim, mas esse debate é inócuo, porque todos os políticos são assim. Não tem como ser diferente, não tem como esperar algo diferente dos políticos. Mas não, nem todos são assim. Claro que aqueles que buscam um caminho diferente são minoria absoluta, talvez 1%, 2%, mas eles existem. E justamente por serem diferentes que são rejeitados. Um ótimo exemplo é a Tabata. A Tabata, ela é xingada, esculhambada tanto pela direita quanto pela esquerda. Por quê? Porque ela buscou um caminho diferente. A Tabata, ela buscou, na época que Bolsonaro era presidente, qual era a postura dela? Era sabotar o governo? Não. Era trabalhar na medida do possível junto com o governo. No sentido de que, olha, o governo lançou um projeto. Vamos analisar o projeto. Se for bom, a gente vota a favor. Se for ruim, a gente vota contra. E se tiver ruim, mas der para ajeitar o projeto, a gente ajeita para poder votar a favor.
É assim que todos os deputados deveriam agir, né? Ela agir dessa forma, trabalhar pelo país, independente do governo que esteja lá. Mas é como eu disse, os eleitores não gostam desse tipo de político, eles querem a arquibancada. 90% dos eleitores brasileiros, aqueles que minimamente se interessam por política, porque tem uma parte que não está nem aí para política, aqueles que minimamente se interessam por política querem a arquibancada. É isso, está cada vez mais difícil ser otimista com o cenário político brasileiro. 2026 tende a ser a mesma coisa, o PT, mais uma vez, no segundo turno, versus o antipetismo, que no momento é o bolsonarismo. E isso vai se perpetuar por muito tempo. Alguém com uma visão alternativa, com propostas alternativas, tende a não ter nenhum espaço. É coisa de bater 2% de voto, 5% de voto no máximo. E é isso. A gente vai se afundar cada vez mais.